Se você tem vontade de morar fora do Brasil, eu tenho certeza que você tem um monte de dúvida na cabeça. Assim como você, eu também já passei por isso e hoje eu moro no Canadá. Então, pensando nisso, o vídeo de hoje vai ser um desabafo super sincero sobre os pontos positivos e negativos de morar fora do Brasil. E eu já adianto que os pontos positivos e negativos vão ser totalmente fora do comum. Eu não vou mais falar sobre clima, sobre segurança, porque isso é algo que todo mundo já fala. Eu vou te falar o que é que eu aprendi na prática sendo imigrante por alguns anos. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Fernanda Fernandes e esse aqui é o Fernanda na Gringa. Aqui tem gringo reagindo a coisas do Brasil, casos bizarros que acontecem na gringa e a realidade de ser imigrante. E se esse tipo de conteúdo te chamou a atenção, já vai se inscrevendo aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like e me conta se você tem vontade de morar fora e se sim, onde você tem vontade de morar. Ah, e se você já mora fora, conta aqui pra mim também onde é que você mora. Bom, o vídeo de hoje vai ser um desabafo muito sincerão porque esse canal está completando 1 ano de idade. Então, esse vai ser o especial de 1 ano te falando a verdade nua e crua de ser imigrante. No caso, eu moro no Canadá, mas o vídeo não vai ser específico só do Canadá, tá? Vai ser de qualquer lugar que seja fora da sua cidade natal aí no Brasil. Ou Portugal, caso você seja de Portugal, que eu sei que tem uma galera aqui de Portugal que assiste meu canal. Então, bora lá começar com um ponto positivo, que é criar a sua independência. Quando a gente mora no Brasil, com a nossa família, nossos pais, a gente tende a ter sempre aquela rede de apoio ali para, caso a gente precise de qualquer coisinha, a gente tem a quem recorrer. E isso é uma coisa maravilhosa. Mas, vamos pensar para o outro lado também. Quando a gente sai do país e vai para um país totalmente novo, em que às vezes a gente não conhece ninguém que mora lá, a gente começa a criar a nossa própria independência. Aos poucos, a gente vai criando essa rede de apoio novamente com pessoas que a gente conheceu nesse novo país, vai aprendendo a como se locomover na cidade sozinho, a resolver burocracia, a ser um adulto funcional. E eu falo isso porque quando eu fui fazer intercâmbio pela primeira vez, eu tomei esse choque logo de cara porque, gente, eu não sabia me virar direito. E o meu primeiro intercâmbio foi de 1 mês só. E nesse 1 mês eu aprendi tanta coisa. Tanta coisa. O fato da gente aprender a se virar sozinho, a criar nossa independência, é tão importante para uma vida adulta saudável. A gente aprende a ser um adulto funcional. A gente não precisa depender de alguém para fazer as nossas coisas, não precisa esperar por ninguém. E isso não tem preço. E eu sinto que quando a gente mora fora, nem que seja só por um tempo, a gente aprende tudo isso muito mais rápido do que a gente aprenderia vivendo a nossa vida normalmente no Brasil. Então, pra mim, esse é um ponto super positivo. Eu acho que se você tem a chance de passar nem que seja 1 mês fora, agarre essa chance, porque esse 1 mês vai te ensinar muita coisa. Agora, bora para um ponto negativo. A solidão. Como nada nessa vida é preto no branco, uma coisa que é positiva também tem o seu lado negativo. A solidão, ela é muito difícil de lidar, mas com paciência isso vai mudar. O tempo vai passando e você vai conseguir construir laços. Só tenha muita paciência e aguente essa fase difícil aí, que é esse início de adaptação. Até porque quando a gente já é adulto, é muito mais difícil fazer amizade do que quando a gente é novinho. E também a gente que é brasileiro, a gente termina fazendo amizade mais fácil com brasileiros que também moram lá. E quando a gente quer se mudar, a gente também quer fazer amigos que não são apenas brasileiros. A gente quer ter, claro, nosso grupinho de brasileiro, mas também pessoas de outras culturas, até porque essa troca cultural é maravilhosa e a gente quer isso, né? Só que na prática a gente percebe o quanto é mais difícil você fazer amizade de outras culturas. E agora vamos pro próximo ponto positivo, que é sair da nossa bolha. Calma que eu vou te explicar. Quando a gente mora no Brasil, a gente tem a nossa bolha, querendo ou não. Nossa família, nossos amigos, os ambientes que a gente frequenta, são todos os mesmos por muito tempo. E geralmente a realidade das pessoas que estão na nossa bolha é muito parecida com a nossa realidade. Então a gente termina aí vivendo justamente dentro de uma bolha. E o mundo não é assim que funciona. Quando a gente faz intercâmbio ou imigra mesmo para outro país, a gente percebe isso assim na nossa cara. Como se fosse um tapa na nossa cara. A realidade é muito, muito diferente. E por que é tão importante sair da nossa bolha? Viver em uma realidade assim, numa bolha, faz com que o nosso crescimento seja bem devagar e às vezes nem cresce muito.
Quando a gente sai da nossa bolha e vê outras realidades, o nosso crescimento é assim, como pessoa, como profissional, nosso lado criativo, tudo. Tudo muda quando a gente começa a entender que a realidade do mundo é muito diferente da realidade da nossa bolha. A gente conhece pessoas 100% diferentes da gente, que tiveram criações 100% diferentes, religiões, culturas, tudo, gente, é muito diferente. E a gente ter contato com isso na nossa cara e conversar com essas pessoas acrescenta tanto na gente. Isso pra mim é o maior ganho que tem de você fazer um intercâmbio. É você aprender sobre a realidade do mundo, é você abrir os olhos para tudo isso. Isso te engrandece de uma forma grande, não só intelectualmente, como espiritualmente mesmo. Você começa a enxergar a vida de outra forma. Você começa a ser mais grato pela sua vida, porque a gente vê histórias de tão difíceis, gente, de superação dos imigrantes. A gente começa a ser mais grato pela nossa criação, por quem a gente é, pelos nossos privilégios. Então eu acho que é um ponto muito positivo pra gente crescer como pessoa mesmo, sabe? Agora vamos para mais um ponto negativo, que é um ponto bem polêmico, que são as suas relações com as pessoas que estão no Brasil. E o que é que eu quero dizer com isso? Isso aqui vai ser um desabafo, tá? Não só meu, mas de basicamente todos os imigrantes. Todo mundo passa por isso. Eu acho que nenhuma experiência é individual quando o assunto é esse, que é o seguinte. Quando a gente se muda do país, a gente percebe quem são os nossos amigos de verdade. A gente começa a perceber que muita gente que estava na nossa vida não vai te apoiar quando você se muda. Não vai te chamar para conversar, não vai querer saber como você tá. Quando você vai pro Brasil, nem aí com você. E muitas vezes essas pessoas eram quem você considerava seus super amigos. Eu já te adianto, você vai quebrar a cara com muita gente, tá? E é impossível a gente não se chatear com isso. Sério mesmo. Eu pensava que isso era algo que só estava acontecendo comigo. Só que eu fiz uns posts no Instagram sobre isso e simplesmente viralizou. Porque muita gente se identifica, muita gente passa por isso. Tipo, quando eu falo muita gente, é muita gente, tá? Muita gente, confia em mim. Você vai perceber que tem pessoas que só vêm falar com você quando eles querem pedir alguma coisa, quando eles precisam de algo, mas para conversar, para ver como você tá, Nem a pau. eu tenho pessoas que eu considerava super meus amigos, que eu, depois que me mudei, tentei manter contato, mandava mensagem, perguntava como tava, e eu percebi que não era recíproco. Essa pessoa não fazia o mesmo, não vinha falar comigo, ver como tava a minha vida fora do Brasil, se eu tava bem, se eu tava mal, nem aí. E isso doeu meu coração, isso partiu mesmo. Eu perdi muitos amigos depois que eu me mudei. E isso é uma realidade. Eu tô falando aqui na sua cara, para que se você quiser se mudar do Brasil, saiba que isso tem um grande risco de acontecer, tá? Então já vai se preparando psicologicamente, porque eu avisei. E eu não sei por que isso acontece. Não sei se é porque essas pessoas só querem ser amigas de quem tá ali perto fisicamente, pra sair, pra ir pra rolê, balada, e não tá ali pra te apoiar de longe. Ou se essa pessoa também queria emigrar, então tá meio doído porque você foi e essa pessoa não. Eu não sei te explicar. Eu realmente não sei. Até porque eu não falo mais com as pessoas que simplesmente pararam de me procurar desde que eu me mudei, né? Então não vou saber tá te falando, não. Mas que dói, tá? E muito. Agora eu tô no Brasil, inclusive, e essas pessoas não me procuraram. Não quiserem tomar um café, nada. Então, eu vou atrás dessas pessoas? Não vou, né? Eu sou orgulhosa demais pra ir. Então, né? A gente tem que aprender a lidar com essas perdas mesmo. Vai acontecer. Mas o meu conselho é que não fique triste com isso. Não vale a pena ter pessoas assim na sua vida. Você vai saber quem são seus amigos de verdade quando você se mudar, porque os amigos de verdade são aqueles que vão falar com você, que vão querer saber como tá a sua vida, assim como você também quer saber da vida deles. É uma coisa recíproca, sabe? E como eu mencionei no início do vídeo, eu não vou falar aqui de nenhum ponto que já é amplamente conversado, como a saudade que a gente fica da família, de ver nossos pais, nossos avós envelhecendo, nossos primos, sobrinhos comemorando aniversário, a gente longe. Isso, vou usar uma expressão em inglês, is left unsaid. A gente não precisa falar sobre isso para saber que isso existe, até porque muita gente já fala sobre isso. Então eu vou encerrar o vídeo de hoje com um ponto que é positivo e negativo ao mesmo tempo, que é você nunca mais vai se sentir 100% pertencente a algum lugar, nunca mais na sua vida. E eu falo que isso é um ponto positivo e negativo porque ele é bittersweet, que é uma expressão em inglês para falar
agridoce. E por que eu falo que é agridoce? Quando a gente sai do Brasil e vai para um país novo que a gente escolheu, e a gente volta para visitar o Brasil, ou até volta mesmo para morar no Brasil, a gente percebe que a gente mudou tanto que a gente não cabe mais naquele lugar que a gente estava antes. A gente tem tanta experiência de fora, a gente tem tanta experiência, tanta coisa que a gente viu, que aconteceu, que quando a gente volta e vê que tudo tá igual ao que estava antes, ou com as mudanças aqui ou ali, mas é igual ao que era antes, você não cabe mais naquele lugar. Então você não se sente mais totalmente pertencente ao Brasil. Eu, nesse momento, estou em Recife. Eu me sinto em casa aqui, porque é a casa dos meus pais, né? É onde eu cresci. Mas eu sinto que não é mais o meu lugar, sabe? Eu sinto deslocada. Eu sinto que a vida de todo mundo aqui continuou, a minha continuou fora daqui. Então termina que fica esse sentimento estranho, sabe? De que, aqui é a minha casa, mas não é a minha casa. E é um negócio meio estranho. E ao mesmo tempo, quando a gente vai pro país que a gente escolheu, a gente também não é pertencente de lá. A vida lá sempre aconteceu e do nada você chegou. No meio da história, no meio do rolê. Então, você também não se sente tão pertencente àquele lugar. Com o passar do tempo, isso tende a diminuir, sabe? Você vai construindo laços naquela cidade, vai trabalhando e vai se sentindo mais pertencente, mas você nunca vai ser 100% pertencente. Você não nasceu naquele lugar. E na minha opinião, isso é agridoce porque sim, é difícil você voltar pro Brasil e não se sentir em casa, e você vai pra sua cidade que você escolheu morar, e você também não se sente em casa, e você fica assim... Meu Deus, onde é que é a minha casa? Mas aí tá o pulo do gato. A sua casa é em qualquer lugar. Você que faz a sua casa agora. A sua casa é você. Você conseguiu se adaptar no novo país. Você consegue fazer o que você quiser, o céu é o limite. Você consegue se virar, você consegue se adaptar em qualquer lugar que você vai. Por mais que você não se sinta 100% pertencente, você consegue se virar, você consegue se adaptar. Então eu repito, a sua casa é você. Você que diz aonde que você vai morar, onde é que você vai se sentir bem. E eu confesso que isso leva tempo para aprender. Não é de primeira que você vai começar a se sentir bem com esse sentimento de que nenhum lugar mais é a sua casa. Mas com o passar do tempo você aprende que isso é uma nova qualidade sua, de adaptação. E isso é bom demais. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo de hoje com um agradecimento do fundo do meu coração. 1 ano de YouTube é muito tempo, eu nem acredito que já faz 1 ano que eu converso aqui com vocês através de uma câmera. Eu tô muito feliz de ter realizado o meu sonho de ser uma YouTuber, e isso já tem 1 ano. Nesse 1 ano eu acumulei 6.000 pessoas aqui maravilhosas que apoiam o meu canal. Tô muito feliz. Espero muito que esse número só cresça, porque eu quero que isso aqui seja uma comunidade de pessoas de espírito livre, que querem explorar esse mundo, seja temporariamente, seja para sempre, ou seja só virtualmente mesmo, acompanhar como é a vida na gringa. Eu agradeço muito a cada um de vocês que assistem os meus vídeos. Deixo aqui um beijo bem grande pra vocês, e esse 1º ano é só o começo. E se você gosta do conteúdo desse canal, manda ele aí pros seus amigos, me ajuda a espalhar a palavra. O YouTube, ele tem uma entrega muito baixa. E é bem frustrante eu passar uma semana produzindo um vídeo que só bateu 30 visualizações. Às vezes 1.000, às vezes 300.000, às vezes 30. É muito difícil lidar com essa inconstância. Então se você gosta de mim, por favor, divulga aí pros seus amigos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida ou quer desabafar, falar sobre morar fora, sobre ser imigrante, me conta aqui nos comentários. Eu vou responder você, eu leio todos os comentários, tá bom? Obrigada mesmo a todos vocês. E eu vou deixar agora no final do vídeo um outro vídeo que eu fiz sobre desabafos sobre ser imigrante, que não foram feitos por mim, foram feitos por outras pessoas, para você continuar aí assistindo vídeos sobre como é ser imigrante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!